Meus amigos do Ponto de Vista, estamos iniciando uma semana com mais um Ponto de Vista e nessa semana aquela ideia nossa de trazermos novos valores para a política de Patos. E o nosso convidado de hoje está aqui ao nosso lado, Capitão Hugo, eleito nas últimas eleições e vai conversar conosco hoje dentro do nosso Ponto de Vista. Capitão, primeiro, obrigado por estar aqui conosco, satisfação em tê-lo. Capitão, que eu já tenho convivência com ele de muito tempo, desde polícia, desde meio ambiente, de uma série de coisas. E agora nós vamos ter essa relação com o político, o Capitão Hugo, que todo mundo sabe que depois que ele passar, depois da diplomação, que assumir, aí ele sai de capitão, vira o político, né? Não é mais o Capitão Hugo. Mas obrigado por estar aqui presente aqui conosco. Bom dia, Silvio. Bom dia a toda essa empresa magnífica que está trazendo grande empreendimento aqui na cidade de Patos e ao programa Ponto de Vista, a todas as pessoas que estão nos assistindo. Com grande satisfação, estamos aqui para mostrar um pouco das nossas ideias e trabalhos que poderemos desempenhar no ano a partir de 2017. Capitão Hugo, o amigo deixa a polícia, né? Trabalhou vários anos como policial, tem uma ficha trabalhada na polícia, chegou a capitão da Polícia Militar da Paraíba. E a pergunta mais simples que a gente poderia fazer, eu estou querendo separar o nosso programa em 3 blocos. Nesse primeiro, para a gente conhecer o Capitão Hugo, a vivência dele, mais a questão política, e depois aí tem uma série de coisas com o Capitão Hugo. Primeiro, a ideia de... Eu conheço seu trabalho, muita gente conhece seu trabalho enquanto policial, depois em alguns ambientes, tipo, por exemplo, o meio ambiente na cidade de Patos. Mas a ideia, por que Capitão Hugo político? Silvio, muitos me perguntam, muitos me fazem essa pergunta porque de querer estar na política. Eu sempre digo que eu não quero fazer politicagem, eu quero estar na política. Mas quem é o Capitão Hugo? Bem, sou natural de Princesa Isabel, cheguei em Patos com 8 anos de idade, né? E praticamente mais de 38 anos que moro na cidade. Entrei na polícia em 1992, no curso de soldado, onde permaneci por 4 anos. E em 1995, no final do ano de 95, passei no CFO e entrei no curso de formação de oficiais, chegando ao posto de capitão atualmente. E trabalhei em várias áreas, né, dentro da nossa instituição, em vários locais, como Itaporanga, Pombal, Teixeira, a região do Vale do Piancó, completamente, né? A área de Catolé do Rocha. E fiz trabalhos também internos dentro do batalhão, comandei a CPTran. Então já tive bastantes áreas de atuações. E vendo algumas insatisfações, tanto por parte da tropa, como até mesmo por parte da sociedade, porque a gente lida com a sociedade. Então eu vi que eu poderia fazer algo a mais, além do serviço policial militar. Já dei grande contribuição, poderia dar mais. Mas foi por isso, com essas minhas ideias que eu tenho de fazer o social, de fazer novos empreendimentos, novos desafios, por isso que eu tive essa ideia de entrar na política. Porque eu sei que eu posso fazer mais, além da segurança pública, trazer mais qualidade de vida para a nossa população. Capitão Hugo, a Polícia Militar é conhecida como uma instituição de disciplina e uma série de coisas que nós sabemos que vocês têm lá no quartel e tem que seguir como se fosse até uma doutrina, um aspecto de trabalho do policial. Como é que vai ser sair da Polícia Militar com aquela doutrina toda, com aquele trabalho todo, com aquela disciplina toda, para entrar na Câmara Municipal de Patos? Para mim vai ser muito cômodo, porque as pessoas que me conhecem intimamente, ou seja, aqueles amigos mais próximos, tem pessoas que às vezes dizem, quem não conhece o Capitão Hugo, quem não sabe que ele é policial militar, jamais suspeitaria, pelas minhas atitudes lá fora. Então eu me adequei dos dois lados, na parte hierárquica, né, hierarquia e disciplina da Polícia Militar, onde eu procurei sempre fazer o meu trabalho, cumprir com os meus deveres, né, respeitar os superiores e também os subordinados, fazendo com que o nosso trabalho tenha aquela dinâmica saudável. E no mundo civil, a mesma coisa, né? Sou aquela pessoa de sentar na calçada junto com os meus amigos. Então quem passa não pensa, imaginaria que eu sou um policial militar. E imagina uma patente de oficial. Então para mim vai ser, não vou ter dificuldade.
de enfrentar um mundo diferente. Claro, estou entrando em um outro mundo agora que eu não tenho muito conhecimento, mas aí é onde vem a minha estrutura, né? De todo o aprendizado que eu já tive, a minha estrutura policial e toda a aprendizagem escolar. E quando eu chegar na Câmara, aliás, eu já estou estudando, já estou de posse da lei orgânica, né, do regimento interno, e já estou estudando. Porque para onde a gente for, se a gente quiser fazer bem feito, a gente tem que tapar, conhecer de tudo um pouco, né, para que a gente realmente faça um trabalho bem feito onde quer que vá. Capitão Hugo, na Polícia Militar se fala muito a questão da polícia comunitária, né? Em outros países do mundo ela foi bem implantada, no Brasil ainda não. O perfil do policial Capitão Hugo seria um policial comunitário? Isso. Eu sou um cara bastante eclético, né? Fácil de fazer amizade, sou um cara do diálogo, né? Sou tranquilo. Tem muitas das vezes o Capitão Hugo, eu acho que nunca prendeu ninguém. Já aprendi. Mas quando a gente vai para uma ocorrência, a gente primeiro usa o diálogo. Usa a força em último caso, para revidar uma ação. Então, o policiamento que eu sempre empreguei foi esse. De conversa, negociar, o gerenciamento de crise. E na política vai ser a mesma coisa. Não podemos ser radical em nada. A gente tem que agir de acordo com cada situação, desde que não seja omisso em todas as atuações, para que a gente não venha a contrariar, né, a nossa consciência, aquela doutrina que os nossos pais nos ensinaram. Capitão Hugo, o amigo passou pelo meio ambiente de Patos, até daquela parceria que a polícia tinha, ou tem ainda, com o governo do estado, e o meio ambiente de Patos, em certo momento, passou pelas mãos do Capitão Hugo. Como é que foi aquela experiência? Olha, muito feliz, Silvio, muito feliz. Foi algo assim que eu aprendi muito. Foram praticamente 2 anos em que eu entrei em uma área totalmente desconhecida também. Quando eu recebi o convite para trabalhar na SUDEMA, o órgão ambiental, eu não imaginava quanta dificuldade eu iria encontrar. É tanto que a pessoa que me fez o convite, ela me fez a pergunta: Hugo, tu tem certeza que tu quer vir trabalhar aqui com a gente? Onde você está não está bom, porque aqui é trabalho. Eu disse: se eu recebi, tive a sua consideração de me convidar, estou pronto para lhe ajudar. Porque por mais que a gente não tenha conhecimento para onde vai, mas se você tem vontade, se você gosta de trabalhar, se você gosta de ajudar, não existe limite. Então foi uma área em que eu me apaixonei. Saí por algumas circunstâncias, por decisão pessoal. Muitas pessoas imaginam que foi por decisão política. Não. Saí por decisão pessoal, por problemas internos, até mesmo dentro da própria corporação, que até hoje recebo convite para voltar. Tinha gente até torcendo que eu não fosse eleito para eu voltar para a SUDEMA. Mas, graças a Deus, consegui isso na campanha e vai ser um dos pontos fortes. Já estou mantendo contato com todas as pessoas da parte ambiental para a gente fazer um trabalho forte nessa área, para que a gente venha realmente fazer um trabalho que está faltando, que está cada vez mais difícil fazer, com relação ao meio ambiente. O meio ambiente de Patos, que na minha visão, se for bem trabalhado, se for trabalhado entre município, estado, a própria comunidade, pode gerir coisas bem melhores para o meio ambiente de Patos. Com certeza, com certeza. O que está faltando, que muitas das vezes que eu dizia até as pessoas que trabalhavam comigo, que quando eu cheguei na SUDEMA, eu disse para eles: vamos fazer a SUDEMA ser reconhecida. E eu creio que eu fiz acontecer. Aliás, nós fizemos acontecer, toda uma equipe, porque ninguém faz nada sozinho. E o que é que eu disse? Vamos arregaçar as mangas. E é o que eu pretendo fazer quando chegar na Câmara. Já estou fazendo um planejamento, já estou montando estratégias com algumas pessoas para que a gente já comece as reuniões, antes até mesmo de assumirmos, né, a Câmara Legislativa, para que a gente, quando realmente tiver com o poder que eu digo, do mandato, de poder acionar os outros órgãos, de poder marcar reuniões, né, para que a gente possa realmente iniciar. Porque o grande problema, às vezes, em um projeto, falta aquela pessoa que realmente encare, que bote a cara para bater e que arregace. Porque quando a gente vai fazer determinados trabalhos, Silvia, a gente vai contra interesses de algumas pessoas. E quando a gente vai contra interesses, aí é onde a gente se esbarra. E quando o interesse é de pessoas com poder aquisitivo elevado,
aí a gente tem dificuldade. O capitão Hugo, a SUDEMA, muita gente me pergunta, a SUDEMA só trabalha controlando o som do ambiente? Eu digo, não, ela é bem maior. Só que a SUDEMA não tem esse modelo de mostrar às pessoas qual é o trabalho efetivo dela. É verdade, do órgão, da instituição. Muita gente me pergunta, só som? Por incrível que pareça, Silvio, eu vou ser otimista, eu vou botar uma porcentagem grande com relação à SUDEMA a som. Não vou ser quase realista. O trabalho de som ligado à SUDEMA não chega a 3% do trabalho da SUDEMA. 97% são outros trabalhos. São outras atribuições. São outras atribuições. Por que que a SUDEMA, aqui na cidade de Patos, nesse período, se destacou um pouco por som? Ora, por eu ser policial militar, eu sei que o som, a perturbação, gera muitos problemas. Então, o que é que acontece? A gente dando um encerramento nesse problema de som, de perturbação, vai gerar confusão, briga, né? Vai gerar até casos de mortes. Então, eu procurei fazer um trabalho ligado à poluição sonora, por tabela, para combater os crimes, para combater outros prejuízos que a sociedade vem sofrendo. Mas o trabalho da SUDEMA, para você ter uma ideia, a gente trabalhava, eles continuam trabalhando, né? Mas quando eu estava lá, trabalhava de segunda a sexta-feira no expediente, resolvendo os assuntos administrativos, extração de areia, desmatamento, poluição atmosférica, fiscalização em padarias, fiscalização em lixões e vários tipos de fiscalizações. E nos finais de semana a gente dedicava um tempinho para o combate à poluição sonora, né? Mas com relação a isso aí, é tanto que quando a SUDEMA é gerenciado, vamos dizer, por civis, que eles não têm aquela atribuição com relação à parte de poluição sonora, eles dizem, não, a gente vai olhar, vai observar. Mas aí o que é que acontece? O problema continua persistindo. Então é por isso que uma das minhas grandes lutas na época da coordenação da SUDEMA foi que eu idealizei um projeto para nós criarmos o pelotão ambiental, para que nós tivéssemos uma polícia especializada na área, para que viesse não só combater os crimes ambientais, mas também combater a poluição sonora, que também é um crime. Na sua visão, o meio ambiente de Patos poderia ser formado como um todo, ou seja, SUDEMA, nós temos a Secretaria do Meio Ambiente da cidade de Patos, isso poderia ser feito em conjunto, teria maior força? Com certeza, é tanto Ou que... você sentiu dificuldade à época entre SUDEMA e a Secretaria de Meio Ambiente do município? Senti dificuldades, porque as secretarias, cada um tem suas atribuições, suas limitações. Apesar da fiscalização, ambas terem a mesma responsabilidade. Correto. Mas a parte de O fim seria a mesma coisa. Isso, a fiscalização ambas podem fazer. Agora a parte administrativa não. O município ele tem um limite. Por exemplo, expedir licença para tais estabelecimentos. Só que na época, o poder da Secretaria do Meio Ambiente estava expedindo licenças que não era de competência dela. Então estava gerando um atrito. E foi terminar na justiça. Não sei como é que está o processo, né? Mas tem plenas condições de ambas as secretarias, tanto municipal como estadual, trabalhar em conjunto. Só a cidade de Patos vai ter a ganhar. Capitão Hugo, o amigo chega na política num momento delicado. Um momento para o político brasileiro em si, é um momento delicado. E o vereador, claro, de Patos não vai ser diferente com relação a isso. Como é que é chegar num momento tão complicado da vida nacional com todo mundo cismado com o político? Olha, Silvio, é uma situação um pouco até engraçada. Principalmente o que eu enfrentei na campanha. Das pessoas olharem para mim e dizer, não, você vai roubar. Pedir muita coisa a você, não. Quer se decepcionar? Pague minha luz, pague minha água. Você quer se decepcionar na vida? Se candidate. Né? Porque aí você vai observar o jogo de interesse de pessoas, né? Pessoas amigas, que às vezes só querem votar se você der algo em troca. Então, uma pessoa olhou para mim e disse, capitão, você foi um herói, porque eu consegui ser eleito sem tradição política, não tem ninguém na minha família política, sem apoio político e sem compra de voto. Sem estar num grande partido. Isso, mas a força do PTN, juntamente com o PMN, nós conseguimos fazer uma soma de quase 10 mil votos. Surpreendeu todos nós, né? Com certeza. Diziam que nós não faríamos 2 vereadores. Não, a minha cota era 3. Minha cota era 3. Isso.
A nossa expectativa também era de fazer 2 direto, pelo coeficiente, e o terceiro na sobra. Exato. Mas chegamos a fazer 3. 3 direto com O quarto na sobra. E graças a Deus, a sobra veio para mim, com todo orgulho. Essa sobra não tem problema não. Não tem problema, somos 17 vereadores, todos com a mesma competência. Capitão Hugo, falando dessa questão, o que ele chamou a atenção? Foi pela primeira vez que você estava indo ou você já foi candidato outra vez? É a segunda vez já. É a segunda vez. Mas o que mais lhe chamou a atenção? Porque eu estava falando da questão água, luz. Alguma coisa que lhe chamou a atenção, alguém lhe pediu o quê? Ele disse, pô, o cara está me pedindo até isso. Olha, Silvio, quando a gente se candidata, a gente tem que ser tudo. Tem que ser advogado, tem que ser médico, tem que ser padre, farmacêutico, porque chega a todos os pedidos. Remédio pede muito. Muito, né? Muito. A gente se torna de tudo, a gente tem que entender de tudo, porque chega gente, pessoas querendo fazer cirurgia, chegam pessoas pedindo exame, chegam pessoas querendo pagar conta de água e luz. Mas eu, desse meu jeito de ser, pedia para a pessoa sentar, mostrava a pessoa como seria o meu trabalho como candidato e mostrava para ela como iria ser meu trabalho como vereador. Mas a grande dificuldade que eu enfrentei foi isso, a desconfiança, o descrédito das pessoas. Então muita gente deixou de votar em mim por não acreditar em que se o capitão Hugo ganhar, iria trabalhar em prol da coletividade, porque para muita gente, todo político quando entra só vai pensar em trabalhar em benefício próprio. Então cabe a mim a desmistificar. E olha que se eu fizer isso, eu vou ter que olhar para algumas pessoas e eu vou ver se elas vão ter a humildade de me pedir desculpa. Porque elas disseram, todo político que entra se corrompe, se vende e não pensa no povo. Mas se eu conseguir mostrar o contrário, eu vou olhar para ela e dizer, amigo, tem alguma coisa a me dizer? Verdade. Mas deixa, na nossa parte seguinte, eu vou continuar aqui com o capitão Hugo, conversando com o capitão Hugo. Eu vou a um brevíssimo intervalo, daqui a pouco a gente volta com o ponto de vista de hoje com o capitão Hugo, vereador eleito pelo PTN e também pelo famoso Chapão da Verdade, que foi formado na cidade de Patos. Mas daqui a pouco eu estou de volta com o ponto de vista de hoje. De volta com o nosso ponto de vista, o nosso convidado está aqui ao nosso lado, capitão Hugo, nosso primeiro bloco. Falamos sobre a questão de trabalho do capitão Hugo, como é que foi a eleição dele. E eu ainda continuo esse segundo bloco, capitão, perguntando o seguinte, o que lhe surpreendeu nessa campanha? Por exemplo, a sua votação, você esperava a sua votação ou esperava uma votação maior, desempenho do grupo, por etapas, sua votação? Me surpreendeu, mas me surpreendeu negativamente. Você esperava uma coisa melhor? E esperava, com certeza. Pelo trabalho que eu fiz, eu me afastei da instituição 6 meses antes de iniciar a campanha. Muita gente me pergunta, a tropa votou ou não? Votou. Certo. Uma parte votou em mim. Só que, como se diz, do jeito que as pessoas dizem, a polícia não se une, aí eu também retrunco. Certo. Também os professores não se unem, os mototáxis não se unem, a imprensa não se une. Ou seja, dificilmente uma instituição vai se unir em prol de um. Porque o voto ele é muito complicado de se conquistar. O voto existe muito interesse por trás. Então, por que eu me decepcionei? Porque pelo trabalho que eu fiz antecipadamente, eu esperava tirar uma votação maior do que eu tirei. Só que eu até em um programa eu falei que existe um grande problema com relação ao tipo de campanha que eu faço. Eu iniciei um trabalho procurando famílias, procurando pessoas com responsabilidade, pessoas que viessem, primeiro que me conhecessem, que viessem acreditar no meu trabalho, né? Pessoas conscientes. Mas só que tem outra parte de eleitores que às vezes, quando chega na reta final, eu até falei que quando chega na noite do sábado, tem algumas pessoas que sofrem de insônia. E por ter raiva, por não conseguir dormir, muda o voto. Por algumas circunstâncias alheias nas eleições que acontecem. Fala aí, Sônia, o amigo dormiu do sábado ao domingo? Dormi tranquilamente. Porque o trabalho que eu tinha feito... Tomou uma garapa, tomou nada? Nada, estava tranquilo, estava com a consciência tranquila. Eu deixei a responsabilidade para a sociedade, para os amigos. Coloquei meu nome à disposição. Então, com o meu nome à disposição, cabia às pessoas decidirem se queriam ou não me ver como representante deles. E grande parte me deram essa votação.
expressiva. Fiquei feliz por ter sido eleito. Fiquei feliz com a votação que teve. Porque você tirar 583 votos... Esperava um pouquinho mais. Esperava mais, esperava, né? Mas foi o suficiente para conseguir ser eleito. É tanto que nas pesquisas, algumas pesquisas internas que aconteciam, eu estava brigando pelo primeiro lugar. Na última semana. Indo da sexta para o sábado, caí para quarta. Né? Então, fiquei preocupado, quase que não conseguia. Dizem que é aquela turma da reta final que vem atropelando tudo, né? Chega e atropela, né? Chega e atropela. Mas pelo meu trabalho que eu fiz, um trabalho de base, ela quase que ia ser destruída, mas não foi. Ainda bem que a votação que eu obtive, que a votação que o Chapão da Verdade, PTN e PMN conseguiram, quase 10 mil votos, me fez entrar na quarta vaga, pela sobra, como se dá a famosa sobra de votos, pela média de votos. O capitão Hugo, no último bloco que a gente estava conversando, eu vi quando um amigo citou que muita gente, não, porque o capitão Hugo vai entrar na política, vai se tornar sem vergonha como os outros políticos, vai atrás de pirão, vai atrás disso, vai atrás daquilo outro. E me parece que o senhor ficou assim, um tanto quanto decepcionado com as pessoas que pensavam nesse modelo do capitão Hugo. Qual é a realidade? Nós sabemos que está difícil hoje em dia, como diz o amigo, essa questão do político dizer, não, você é um político direito, diante de tanta coisa que acontece. Mas o amigo parece que ficou um pouco chateado naquele momento. Ficamos, porque por mais que a gente faça um trabalho, quando se fala que a pessoa vai entrar na política, pela situação atual que vivemos no nosso país, as pessoas não querem acreditar. Então, ou seja, será que tudo que eu fiz estou com 44 anos, com praticamente 24 anos, iria completar no ano que vem 25 anos de polícia, será que tudo que eu fiz, a minha vida, será que não é uma carta de crédito para que as pessoas viessem a acreditar na minha palavra? Que se eu viesse depois a me corromper era outra coisa. Entendi. Mas eu já tenho uma bagagem. Julgar antes é complicado. Né? O pré-julgamento é que é o complicado, é que às vezes nos decepciona, entendeu? Uhum. Então, eu me decepcionei por isso, porque pessoas que me conhecem de criança, e às vezes não chegam a acreditar que a gente realmente vai fazer um trabalho diferente. Mas eu não os culpo. Eu não os culpo por quê? Porque eles não foram enganados só uma vez. Quantas vezes as pessoas votaram em alguém com aquela promessa de que realmente vai trabalhar em prol da coletividade, em prol da população, e quando é eleito e assume o mandato, vai trabalhar em benefício próprio. Então cabe a nós, os reeleitos e os eleitos agora, provar o contrário. Temos 17. Espero, torço, para que Deus ilumine os 17, para que nós venhamos a mostrar às pessoas que quando se tem interesse em trabalhar em prol da coletividade, pode ser feito. Capitão Hugo, muita gente fala da questão do tempo da campanha. Diz que a campanha o tempo foi menor, mas foi uma coisa muito apertada. Eu tive aqui com vereadores que disseram que não, que praticamente teve locais que não deu tempo visitar. Isso aconteceu com o amigo também, não? Não. Ou deu tempo de visitar todo mundo, conversar? Silvio, dá, porque você tem que fazer um planejamento. Entendi. Então, como já estava definido que a campanha só ia ser 45 dias, então a gente tem que fazer um trabalho mais focado na pré-campanha. Né? Antecipou a campanha. Isso, antecipa a campanha. Você faz aquela visita individual, silenciosa, né? Informando as pessoas que é pré-candidato, já mostrando algumas ideias, né? Claro que os 45 dias vai ser apenas aquele trabalho de fazer a volta, né? Certo. Com quem já conversamos, entregando o material de campanha, entregando os famosos santinhos, os projetos impressos, né? Uhum. Mas que para mim é o suficiente. E principalmente agora, porque eu sempre disse a algumas pessoas que a campanha para mim, a mais difícil foi a primeira. Porque eu tinha dois problemas, senhor. Um era encontrar o voto consciente. Mas quando a gente encontra o voto consciente, não significa que aquele voto é seu. Aí vem o segundo problema, que é conquistar o voto consciente, que aí é complicado. É o mais difícil. É o mais difícil. Então essa campanha, teve pessoas que não votaram em mim, e eu até encontro ainda hoje pessoas que esse capitão foi eleito, rapaz, eu não sabia que você era candidato. Pessoas que não sabiam. Tinha pessoas que não votaram em mim por não acreditar que se eu for eleito realmente eu vou trabalhar em prol da coletividade. Tem pessoas que não votaram em mim porque votou num vizinho, votou num primo, mesmo sabendo que o primo não ganhava. Entendi. Mas tinha que votar no primo.
Mas agora, a segunda eleição, para mim vai ser mais fácil. Porque eu não vou ter mais a preocupação de encontrar o voto consciente. Porque eu não era visto, mas agora eu tenho 4 anos. Eu vou estar na vitrine. Então essas pessoas que votam consciente vão estar me vendo. Claro. Vão estar me vendo. Então eu vou procurar fazer o meu trabalho durante 4 anos e eu só vou ter uma preocupação na próxima eleição. É chegar para os meus eleitores e dizer, sou mais uma vez candidato à reeleição. Não tenho que mais dizer que estou com vontade de trabalhar, que tenho projetos, que tenho ideias. O tempo que eu vou estar na Câmara vai falar por mim. E vou deixar a responsabilidade para a sociedade saber se vai me querer por mais 4 anos ou não. Capitão Hugo, em Brasília já começa a ser trabalhado pelo Senado e pela Câmara possibilidade de termos o fim das coligações partidárias. Nós sabemos que o seu caso foi o caso de que coligação, o chapéu, foi importante no seu processo de eleição. Como é que você vê essa questão de fim de coligações partidárias? Tudo vai numa linha de planejamento. Então, quando o nosso grupo começou a nos reunir, nós já estávamos planejados com plano A, plano B e até plano C. O amigo é do PTN. PTN. O PTN, no caso, poderia sair do chapão e se tornar um grande partido. Um grande partido. Seria a mesma coisa? A mesma coisa. Praticamente não vai mudar nada. Só apenas vai ter a dificuldade de partidos pequenos, considerados pequenos, chamados partidos de aluguéis, ficar esquecido. Mas se você fizer um planejamento, como o nosso grupo fez, não vai ter muita diferença. Por quê? Nós tínhamos praticamente no grupo mais de 50 pessoas e estávamos naquela indefinição, se já iria acabar a coligação ou não. Se já tivesse acabado a coligação, o nosso grupo seria o mesmo. Se filiava todo mundo ao Todo partido. mundo num partido só. Entendi. Então, como não acabou, foi preciso fazer coligação, então o que é que fizemos? Pegamos 5 candidatos, filiamos em um segundo partido para podermos fazer a coligação. Se na época tivesse acabado com a coligação, os 34 sairiam pelo PTN ou pelo PMN. Então faríamos os mesmos 4 vereadores. Entendi. Mudava só a lógica. Só a lógica. Entendi. Então vai apenas dificultar vários partidos pequenos, que a gente sabe hoje que tem coligações, vamos dizer que tem 5 partidos. Então, acabando com as coligações, os candidatos dos 5 vão ter que decidir para qual partido vai ficar existindo. E os outros 4 vão deixar de existir. Automaticamente viraria a mesma coisa. Fica a mesma coisa, né? Em termos proporcionais. Diminuiríamos o número de partidos políticos. Mas, Capitão Hugo, um outro ponto interessante com relação a essa eleição foi a quantidade de vereadores, de vagas, né? O senhor perdeu na primeira porque tinha 13, ganhou na segunda porque tinha 17 vagas. Eu já trabalhei com Câmara com 19 vereadores. Como é que o senhor vê essa Câmara com 17 vereadores? Muita gente acha que é muito, outros que não, que é dentro da realidade de Patos. Como é que o senhor vê essa Câmara com 17 vereadores? Às vezes eu vou naquela velha frase que a gente diz, às vezes quantidade não é qualidade, né? E às vezes a qualidade ela pode ser superada, pode ser feita com a quantidade. Muita gente diz que abriu a representatividade do município. Isso é verídico? Eu acredito que sim, porque numa situação dessa, se fosse 16 eu estaria fora. Correto. Então tiraria a possibilidade de eu estar